Então, eu queria, dando as boas-vindas a todos, considerar aberta essa reunião. E essa reunião é simbólica, é a primeira vez que nós realizamos na Academia Nacional de Medicina uma reunião híbrida, ou seja, eu estou sentado à cadeira da presidência da Academia Nacional de Medicina, na mesa diretora. O Genilson, que agora é o nosso grande técnico também e diretor, editor de imagens, vai mostrar em zoom menor esta mesa e em seguida ele vai mostrar também para a tela de cada um de vocês a bancada acadêmica. Agora ele vai voltar a imagem à nossa mesa aqui. E eu queria lembrar que essa é a primeira reunião que fazemos assim. É provável que nós tenhamos algumas dificuldades técnicas, vou pedir a paciência de todos, mas é uma nova fase. É uma nova fase onde eu acredito que muito vai avançar. E nós vamos ser capazes de realizar as nossas reuniões presenciais, se Deus quiser, logo com a bancada acadêmica lotada pelos acadêmicos, as nossas visitantes, os nossos visitantes aqui no nosso anfiteatro e também um número enorme através da plataforma Zoom. Essa reunião é muito especial porque ela vai permitir a outorga do título de honorário nacional ao professor Dr. Luiz Felipe Giudice. E eu queria que o acadêmico José Jesus Camargo, presidente da nossa sessão de cirurgia, fizesse a apresentação do nosso honorário nacional Luiz Felipe Giudice. Camargo, por favor. Ele já está na sala? Ele está na sala e já, inclusive, deu as boas-vindas. Que bom, muito bom. Digníssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort Júnior, ilustre secretário-geral Carlos Eduardo Brandão, demais membros da diretoria, ex-presidentes Pietro Novelino, Jorge Alberto Costa e Silva e Francisco Sampaio, confreiras e confrades, professor Giudice, nosso ilustríssimo homenageado, sua querida esposa Norimar, filhos, netos, amigos, convidados, minhas senhoras e meus senhores. É uma grande honra para mim servir de porta-voz do sentimento dominante nessa instituição bissecular que se veste de orgulho para receber o professor Luiz Felipe Giudice, esse notável cirurgião que nasceu em 12 de março de 39, numa vila do interior do Espírito Santo, Marapé, à época distrito de Cachoeiro do Itapemirim, depois emancipada com o nome de Atílio Viváqua. Como lá só havia o curso primário, dos 11 aos 17 anos ele estudou num colégio interno em Muqui, a cidade mais próxima. A habilidade manual que no futuro encantaria seus colegas médicos foi herdada da mãe e percebida precocemente pela avó, que estimulou desde cedo o encontro com o piano, que ele diz que toca mal, mas há controvérsias. E na pior das hipóteses, também nisso ele é um modelo de persistência, porque ele segue tocando até hoje, para a alegria dos seus amigos. Decidido a ser médico, ele optou por prestar vestibular em Niterói e no Rio. Aprovado em ambas as faculdades, decidiu cursar em Niterói, onde já estudava um dos seus irmãos, e assim se graduou pela Universidade Federal Fluminense em 1963. Decidido que Niterói seria o ninho, casou com Norimar Pazini Mesquita, que conhecera por intermédio do pai dela, também médico, que zeloso e perspicaz deve ter percebido que aquele estagiário alto, elegante, de voz impostada, tinha um futuro promissor. Deste casamento nasceram 4 filhos: Ângelo, Henrique, Márcio e Mariana. 3 são médicos. Ângelo é cirurgião torácico, atua em Niterói. Márcio é pneumologista e intensivista, trabalhando em Florianópolis.
e Mariana é cirurgiã pediátrica, também radicada em Niterói. Graduada pela Universidade Federal Fluminense em dezembro de 63, a paixão que marcou a sua vida em relação ao magistério já ficou evidente depois de um ano de formado, quando ele assumiu a condição de instrutor voluntário do Departamento de Cirurgia Geral da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e exerceu com entusiasmo esse voluntariado até janeiro de 68, ano em que foi aprovado em concurso para instrutor de ensino de cirurgia geral do mesmo departamento. Em 1983, aprovado em primeiro lugar em concurso para professor titular da disciplina de cirurgia torácica da Universidade Federal Fluminense. Ele ocupou essa condição de professor titular de 83 até 2009, quando foi aposentado. Como o encanto por ensinar não tem cura, ele se tornou professor voluntário da mesma disciplina, desde sua aposentadoria até a presente data. Foi coordenador do curso de graduação de cirurgia torácica da Faculdade de Medicina, de 82 a 2009. Ele é mestre em medicina pela Universidade Federal Fluminense e doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1985. Elegendo a cirurgia da via aérea como a sua paixão especial, ele também se revelou um grande inventor com um modelo de utilidade para a traqueobroncoscopia que foi patenteado em 2005 e é festejado pelos cirurgiões torácicos brasileiros. Ele é professor emérito da Universidade Federal Fluminense, um título recebido em abril de 2015. Ele é membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro. Ele é autor de inúmeros capítulos em livros especializados em cirurgia geral, cirurgia torácica e pneumologia, além de 43 trabalhos em revistas nacionais e 12 em periódicos internacionais. Ele orientou 11 teses de mestrado e doutorado e participou de 56 bancas examinadoras. Apreciador da natureza e da serenidade, há mais de 40 anos, ele e Norimar construíram uma casa a 16 quilômetros do centro de Niterói, que tem parte do terreno ocupado por mata nativa preservada. Nela, eles reúnem a família e numerosos amigos, com especial predileção pela música, e eventualmente recebem instrumentistas e amigos que, como ele, gostam de chorinho. Decidido a aproveitar o que a vida tem de melhor, é neste lugar que os dois avós corujas curtem os 7 netos. Luísa, 18 anos, Juliana, 15, Fernanda, 15, Cristina, 13, Carlos Henrique, 12, Guilherme, 11 e Gabriela, 11 anos. Do meu longo convívio com o Júdice, aprendi a incluí-lo num grupo muito especial e que, lamentavelmente, é raro, o daqueles que, quanto mais conhecemos, mais gostamos. Luiz Felipe Júdice, na paz encantada dos seus 82 anos, acarinhado como decano da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, é reconhecido como um dos personagens mais respeitados da cirurgia torácica brasileira de todos os tempos. Acolhido com carinho pelos seus pares, adorado pelos seus residentes e ex-alunos, ele tem sido sempre festejado por sua amabilidade, fidalguia e inesgotável paixão por ensinar. É essa figura maravilhosa que a Academia Nacional de Medicina se engalana para receber nesta tarde de encantamento para todos os que valorizam generosidade, ética, elegância, cultura, eloquência e dignidade. Meu querido amigo, nesses 12 anos em que frequento esta casa, muitas vezes ouvi que este é um bom lugar para envelhecer. Hoje festejo o quanto essa missão, por sua parceria, ficará ainda mais prazerosa. Estendo-lhe a mão. Seja bem-vindo. Agora nós preparamos uma surpresa para o nosso Luiz Felipe Júdice. Vamos lá. O Neilton deve estar a postos.
sua, meu presidente. Muito obrigado. Excelente. Nós vamos agora, então, continuando essa apresentação que o acadêmico José Jesus de Camargo fez, mostrar o diploma que o professor Dr. Luiz Felipe Giudice recebe hoje da Academia Nacional de Medicina e que será posteriormente encaminhado. Estou colocando agora no modo de exibição. Academia Nacional de Medicina, na sessão de 12 de março de 2020, otorgou o título de honorário nacional ao excelentíssimo senhor professor, doutor, Luiz Felipe Giudice. E assino, então, esse diploma, o secretário-geral da Academia, o tesoureiro e o presidente, conforme reza o Estatuto. Eu passo a palavra, então, ao nosso novo honorário nacional, Luiz Felipe Giudice. Por favor, é uma honra para nós tê-lo entre nós. Professor Giudice, tem que habilitar o microfone. O senhor tem que habilitar o microfone, por favor. Começar de novo. Excelentíssimo senhor professor Rubens Belfort Matos Júnior, presidente Se puder falar um pouco mais alto, por favor, ou perto do microfone, muito obrigado. Excelentíssimo senhor professor Rubens Belfort Matos Júnior, presidente da Academia Nacional de Medicina. Excelentíssimo senhor professor Carlos Eduardo Brandão, secretário-geral da Academia Nacional de Medicina. Excelentíssimos senhores Pietro Novelino, Jorge Alberto Costa e Silva, Francisco José Barcelos Sampaio, presidentes, ex-presidentes da Academia Nacional de Medicina. Excelentíssimo senhor professor José de Jesus Peixoto Camargo, demais acadêmicos e convidados presentes. Me lembro com emoção da primeira vez que entrei nessa academia. Foi na sessão de 8 de junho de 1972, quando, liderado pelo professor Aloysio de Paula, apresentamos o caso de fratura total do brônquio-fonte esquerdo com reimplantação 3 meses depois. A academia era para mim uma espécie de Olimpo, onde meus professores mais queridos e admirados, pessoas de imenso conhecimento médico, cultura e honestidade profissional, se reuniam para discutir temas da medicina de interesse nacional. Retornei outras 3 ocasiões para falar sobre cirurgia da traqueia e mediastinoscopia, assuntos aos quais me dediquei durante muitos anos com paixão e desvelo. Confesso que, de início, me senti pequeno diante da importância desta casa e da qualificação intelectual da audiência, mas, ao final, percebendo a atenção e o carinho dos acadêmicos, entendi que, neste espaço, o saber caminhava junto com o acolhimento. Não imaginei que algum dia o menino que nasceu em 1939, no interior do Espírito Santo, pudesse ingressar nesta casa como membro honorário, e ainda por indicação do professor Camargo, personalidade ímpar na área médica por sua inteligência, pioneirismo e trajetória profissional. Tenho muito orgulho de estar hoje recebendo esse título. Entendo esta homenagem como reconhecimento do trabalho árduo e persistente, mas muito prazeroso que exerci ao longo de quase 60 anos, sobretudo na cidade de Niterói. Muito obrigado a todos que estão compartilhando de diferentes formas esse momento de minha vida. É um privilégio contar com a atenção de vocês. Mas todo dia agradeço por muitos outros privilégios que venho tendo ao longo de minha vida. O primeiro deles,
foi o de ter vivido a maior parte de minha vida na segunda metade do século XX, um período histórico, social e tecnologicamente efervescente, em que a humanidade transpôs muitas barreiras, mas se defrontou com outras igualmente desafiadoras, como a que estamos vivendo nesse momento. Neste período, pude ver e viver a transformação do tisiologista em pneumologista, do tisiocirurgião em cirurgião torácico, e ainda o crescimento da cirurgia cardíaca e o nascimento da cirurgia cardíaca. Tive a oportunidade de vivenciar, desde a fabricação artesanal de instrumental cirúrgico ao uso de novas tecnologias na moderna cirurgia videoassistida e na cirurgia robótica. Foi profundamente gratificante participar dessa história. O segundo privilégio que tive foi o de ter pai e mãe que se preocuparam em passar para os filhos princípios sólidos de caráter e em proporcionar a todos eles o acesso à universidade. Fiz o curso primário na minha cidade de origem e, com 11 anos, saí de casa para uma cidade próxima que pude prosseguir em regime de internato minha formação ginasial e científica. Durante esse período de minha vida, influenciado por filmes, livros a que tive acesso, pensava em ser piloto, mas depois alterei meu plano de voo interessando-me pela carreira médica. Em 56, fui enviado por meus pais para os centros universitários mais próximos, Niterói e Rio de Janeiro, a fim de prestar vestibular. Fui aprovado na Faculdade Fluminense de Medicina, atual UF, e na Faculdade de Ciências Médicas, optando pela primeira, onde me graduei em 66 e hoje sou professor. Naquela época, durante o curso médico, o aprendizado prático era obtido em estágios voluntários. No meu caso, no pronto-socorro do Hospital Municipal Antônio Pedro, hoje Hospital Universitário Antônio Pedro. No 5º ano médico, eu soube que no sanatório de Curicica, o Rafael de Paula Souza, estavam precisando de auxiliares para cirurgias torácicas. Fui acolhido pelo Dr. Vital Embaçaí de Mello, discípulo do Dr. Fernando Paulino, entrando em contato com uma cirurgia planejada, sistematizada, diferente das cirurgias de emergência que eu vivenciara até aquele momento. Foi quando começou minha paixão pela cirurgia torácica. Naquele período, tive a oportunidade de participar sob a chefia do Dr. Embaçaí, da equipe cirúrgica... Não, mas não apareceu minha mão. Que mão, cirúrgica itinerante a mão aqui, assinando. Contra a tuberculose. Pode continuar, por favor. Você fechou o microfone dele. Um minuto, doutor Luiz Augusto. Seu microfone foi bloqueado agora, está sendo desbloqueado. Doutor Luiz Felipe, desculpe. Agora pode continuar. Está sem som, Júdice. Agora sim. Agora sim. Quando me formei em 63, eu tive a percepção da necessidade de um aprendizado formal em cirurgia geral, que coincidiu com a vinda para o Hospital Antônio Pedro, na ocasião já transformado em hospital-escola, do professor José Hilário de Oliveira e Silva, um ícone para a geração dos cirurgiões a que pertenço, e do professor Guilherme Eurico Bastos Cunha, de personalidade agregadora e formador de muitos cirurgiões hoje em atividade no país. Nessa época, atuei junto aos dois como estagiário, depois auxiliar de ensino voluntário e depois como professor auxiliar. Devo a eles a minha formação nessa área e o despertar da minha vocação para o ensino. O vínculo com a cirurgia torácica era mantido com a frequência das reuniões do professor Jesse Teixeira na Beneficência Portuguesa do Rio de Janeiro e, eventualmente, assistindo às suas cirurgias nesse mesmo hospital. No final dos anos 60, criamos um serviço de cirurgia torácica no Hospital da Beneficência Portuguesa de Niterói e achei apropriado fazer treinamento em cirurgia cardíaca, passando a atuar simultaneamente no serviço de cirurgia cardíaca do mesmo hospital, criado pelo professor Geraldo Ramalho. Essa proveitosa parceria durou 16 anos.
Em 1970, fui aprovado em concurso para professor assistente da recém-criada disciplina de cirurgia torácica, cujo titular era o professor Osmar Freire de Siqueira. Com sua aposentadoria em 94, fiz concurso para titular e em 2015 recebi o título de professor emérito da UF. Um fato marcante na minha formação como cirurgião torácico foi conhecer em 1978, no Congresso da Sociedade Brasileira de Pneumologia em Porto Alegre, o Dr. Griffith Pearson, chefe da cirurgia torácica do Hospital Geral de Toronto. Sua experiência com a mediastinoscopia, cirurgia da traqueia, cirurgia de câncer de pulmão, além de sua simplicidade e capacidade de ensinar, atraiu meu interesse. E 2 anos depois, comecei a utilizar nos hospitais em que atuava a mediastinoscopia como método de rotina no estadiamento do câncer de pulmão. Tive a oportunidade de visitar seu serviço em Toronto em 1980. No Hospital Universitário da UF, pude associar 2 trabalhos profundamente gratificantes, o de professor e o de médico. Por mim, passaram muitos alunos de graduação e pós-graduação, alguns ficaram na instituição e caminhamos juntos na construção da cirurgia torácica do Hospital Universitário. Outros seguiram o seu caminho e são hoje médicos e professores respeitados em diferentes cidades e universidades do país. Em minha prática diária, posso afirmar que o processo de ensino é uma via de mão dupla. Ensinamos e aprendemos. Com certeza, aprendi mais do que ensinei. O professor Luiz de Paula me dizia que o ambiente universitário nos mantém jovens e continuou frequentando o hospital em nossas reuniões, mesmo após a sua aposentadoria. Segui seu exemplo e, após a minha aposentadoria em 2009, continuei em atividade como professor voluntário do Hospital Antônio Pedro, atividade que exerço até essa data. Nesta condição, prossegui participando das cirurgias e das reuniões clínicas e treinamento dos internos e residentes do setor de cirurgia torácica até março de 2020, quando teve o início a tragédia da pandemia e minha frequência foi menos frequente. Em minha vida universitária, destaco ainda minha participação em um projeto iniciado em 2011, envolvendo 10 universidades brasileiras, que avaliou o uso de uma órtese de traqueia e bronco desenvolvida pelo Grupo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e de um equipamento de endoscopia rígida desenvolvido e patenteado por mim no Hospital Universitário da Universidade Federal Fluminense. Esse equipamento foi objeto de transferência de tecnologia da UF para a indústria nacional. Para além da vida universitária, gostaria de ressaltar a minha participação na Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, desde sua existência como departamento da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia até os dias de hoje. A SBCT, sob a presidência do professor Camargo, ampliou sua área de influência no Brasil inteiro e na América Latina. Também com ele, com Camargo, que estimulou a criação da Associação Sul-Americana de Cirurgia Torácica, da qual sou sócio fundador, participei de vários congressos e reuniões de cirurgiões torácicos no Equador, Chile, Argentina, Uruguai, de grande importância para a troca de informações e experiências entre profissionais em atividade nesses contextos. Essas trocas de experiência entre profissionais em atividade em vários países da América do Sul, com diferentes graus de expertise e distintas perspectivas, foi muito produtiva. Creio que nós, jovens cirurgiões, quando jovens cirurgiões, desbravando a nova cirurgia torácica, iniciando a cirurgia da traqueia e a mediastinoscopia, construímos uma cumplicidade com troca de informações importantes, que foi fundamental não só para o crescimento profissional de outros colegas, mas também para o nosso crescimento e ainda para o êxito do trabalho de todos, a vida dos nossos pacientes. Camargo, Vicente Forte e eu tínhamos essa cumplicidade e companheirismo. Camargo, embora mais jovem que eu, era como um irmão, atento, que me estimulava e podia dizer até que não gostou, sem que isso pesasse na contabilidade de nossa amizade. Eu sinto falta aqui agora de Vicente Forte, que, além de brilhante professor da Escola Paulista de Medicina, foi também, para mim, grande amigo e presença constante em momentos felizes e também momentos difíceis de minha vida profissional e pessoal.
Certamente fiz muito menos do que sonhei, e aquilo que fiz gostaria de ter feito melhor. Essa permanente busca pelo fazer bem feito é o que nos move para oferecer ao paciente uma medicina tecnicamente melhor e mais humana. Se conseguirmos despertar isso em nossos alunos, posso afirmar que valeu a pena. Lembro que o professor Zerbini, falando sobre transplante de coração no Hospital Antônio Pedro, ao final da palestra, disse com aquele jeito simples dele: as pessoas às vezes pensam que para fazer e organizar um serviço de cirurgia cardíaca e fazer transplante de coração é preciso uma pessoa muito inteligente. Eu gostaria de dizer, disse ele, que eu não sou mais inteligente que os outros, mas eu trabalho muito. Afirmo que nada resiste ao trabalho persistente e pertinaz. Mas na vida também é preciso ter um pouco de sorte. Tive a sorte de me casar com Norimar, minha companheira de toda a vida. Tivemos 4 filhos maravilhosos, 3 deles seguiram a carreira médica, e 7 netos, que, como todos os netos, são lindos e inteligentes. Por fim, um agradecimento especial ao meu amigo Camargo, cuja indicação para essa academia muito me honra, e com quem tive o privilégio de compartilhar muitos trechos dos caminhos da cirurgia torácica. Posso afirmar que o trabalho que realizei foi árduo, mas sobejamente recompensado pela gratidão expressa de diferentes formas pelos nossos pacientes. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe Giudice e o acadêmico José de Jesus Camargo. E eu passo a palavra agora ao segundo vice-presidente da Academia Nacional de Medicina, nosso querido acadêmico Omar da Rosa Santos, que vai saudar o novo honorário nacional da Academia Nacional de Medicina, professor Dr. Luiz Augusto Freitas Pinheiro. Acadêmico Omar. Acadêmico Omar, seu microfone eu acho que está desligado. Pronto? Agora ligou. Senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos, foi no tempo do circo, no grande incêndio de Niterói, que ocasionou a minha passagem para Niterói, acadêmico que era do 3º ano, e conhecimento com o atual, com o empossando desta noite. São 60 anos de convivência e de amizade, com o filho do Dr. Tales Pinheiro e de Dona Odete de Freitas Pinheiro, residente em Icaraí, pai de 3 filhos com 5 netos. Não falarei nem de Dona Fátima, nem de nenhum dos netos ou filhos, porque isso pertence ao empossando. Ingressou na Faculdade Fluminense em 1958, graduou-se em 63, frequentou todos os estágios usuais nas diversas disciplinas e foi admitido, como eu, no mesmo concurso, em 1962, para o pronto-socorro na equipe de terça-feira, dirigida pelo Dr. Austrelino Dias. Graduado, trabalhou por 5 anos na Casa de Saúde São José, no INAMPS, onde foi primeiro colocado no concurso nacional. O Hospital Antônio Pedro foi, no entanto, sua casa desde 1965, como médico no setor de cardiologia com o professor Pareto. O Serviço de Transportes da Baía de Guanabara também o recebeu, e a Santa Casa do Rio de Janeiro, no serviço do professor Nelson Botelho Reis. Por aí passou Luiz Augusto. Alcançou o mestrado
com a tese sobre miocardite diftérica e então passou a dedicar-se exclusivamente à Universidade Federal Fluminense. Ao mesmo tempo, fundou o Hospital de Cardiologia, denominado Centrocárdio, onde trabalhou por 4 décadas desempenhando em paralelo atividades naquele hospital de educação médica nas doenças cardiovasculares. Em 1993, aprovado no concurso para professor titular, com a tese que examinou a farmacocinética e a farmacodinâmica da digoxina. Tenha trabalhado incessantemente até aposentar-se no ano 2010. Prossegue, no entanto, no mesmo serviço até o presente, havendo sido guindado a professor emérito. Titular da Academia Fluminense de Letras, que reconheceu sua refinada cultura, tem se dedicado ali especialmente à poesia como seu pai, na cadeira que tem como patrono Carlos Chagas. Do mesmo jeito, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, é honorário do sodalício, presidido pelo acadêmico Aníbal Gil Lopes. O sodalício denomina-se Fides et Ratio. Na Sociedade Brasileira de Cardiologia tem longa militância, havendo ocupado diversos cargos da diretoria nacional, assim como na Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro. Tem oferecido em Niterói cursos anuais de eletrocardiografia, 29 ao todo, desde até o ano 2019. Uma vez admitido como titular na Academia Fluminense de Medicina, tem tido ali importante a participação, até haver ocupado a presidência no triênio 2016-2018. Hoje é o seu primeiro vice-presidente. E organizou e dirige a revista médica da ACAMERG, já há 5 anos. Tem merecido diversos destaques pela Câmara Municipal de Palmas, sua cidade natal, na Polícia Militar de Niterói, 3 comendas oferecidas pela Faculdade Fluminense de Medicina. Sua produção técnico-científica está melhor gravada nos corações dos seus discípulos e dos seus pacientes, entre os quais me incluo, do que nas páginas dos periódicos. Listam-se, no entanto, cerca de 160 itens, incluindo artigos técnicos, publicações pelos sumários, editoriais, publicações literárias e culturais. Coeditou alguns livros, hipertensão arterial pelo Ministério da Saúde, semiologia cardiovascular pela editora Revinter, editor do livro Em Cantos Guardados, de contos pela ACAMERG. Exemplo de vida médica hipocrática, merece ser honorário da Academia Nacional de Medicina. O acadêmico Luiz Augusto de Freitas Pinheiro conserva certos atributos que procurarei resumir em alguns versos. O novo honorário é homem simples, dono de boa fé, polido na moral do corpo, eco na moral da alma. Moderado, supera os desejos e a embriaguez na calma. Prudente, age no que a bravura provê, sem arredar pé. Renuncia até a parte da verdade e assim tolera. Exclui o sectário, o autoritário, o fanático afável. Goza da virtude do alento, da sabedoria hábil. O tino tem o comando da moral, que, porém, modera. Guarda a herança da norma antiga do ruído da Babel. Subordina à velha lei luxos, devaneios, novos gastos.
sagacidade dos anos que lhe ensinam a afastar tantos fastos. Resiste ao apelo da probidade fresca. É fiel. Sereno, tem a força tranquila que nada deve ao medo. Lida no pleno desinteresse, fora a cupidez. Quietude lhe habita o espírito, afastado da dobrez. É o afeto, a paz interior, que pratica desde cedo. Próximo da caridade, só faz o que deve no ofício. Entoa o hino do amor verdadeiro, canto do presépio. Compadecido, dispõe-se a sentir, puro filho de Asclépio, suma do tesouro que traz na canastra ao sodalício. Vive o duro desejo de durar, arca da carruagem. Move-lhe o ser à vontade, que é até mais que a esperança. É justo, a cada qual a sua parte. Espera a bonança. Conserva a força na alma que enfrenta perigos com coragem. Conhece a si próprio para não glorificar-se no mundo. Oposto da pretensa complexidade é tão só descanso. Vive como respira, simples, humilde, córrego manso. Virtudes do escravo que libertam, barqueiro perecundo. Firmeza naquilo em que crê, mais do que o dever, a amizade. O segredo de quem divide é a alegria que partilha. É a gratidão, o eco do júbilo da alma que brilha e do coração limpo, sincero crisol da lealdade. É o ser generoso que doa aquilo até que lhe falte. Na piedade, benevolência. Na justiça, acha a equidade. Na brandura, a indulgência. Na suavidade, vive a bondade. Na cortesia, opõe-se ao egoísmo e o que o exalte. Acadêmico Luiz Augusto de Freitas Pinheiro. Seja bem-vindo. Muito obrigado, acadêmico Omar da Rosa Santos, segundo vice-presidente da Academia Nacional de Medicina. Agora nós vamos projetar a imagem do diploma de honorário nacional que o professor Dr. Luiz Augusto de Freitas Pinheiro vai receber. A imagem, infelizmente, não está com a resolução adequada, mas que ele vai receber com os votos de felicidades e o nosso orgulho de tê-lo agora como membro honorário. Eu passo a palavra agora ao professor Dr. Luiz Augusto de Freitas Pinheiro e nós vamos, ao final, então, da locução dele, passar a palavra aos acadêmicos que já estão inscritos para fazer alguns comentários. Professor Dr. Luiz Augusto Freitas Pinheiro, por favor. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, ANM, professor Rubens Belfort Júnior, cumprimentando-o, saúdo a todos os membros da ANM, titulares, eméritos, beneméritos, honorários e também aos funcionários. Uma calorosa saudação aos presentes neste encontro virtual, familiares, colegas e amigos. Senhoras e senhores, cumpre um agradecimento inicial a todos os acadêmicos que me concederam o laurel de honorário nacional dessa nobre, útil e secular instituição, os quais personifico nos confrades Omar da Rosa Santos, amigo sincero e direto há exatos 60 anos. Pietro Novelino, cuja fidalguia elianesa de trato a todos encanta. Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, amigo e companheiro de aproximadamente 20 anos, com o qual travo acaloradas discussões.
sempre nos limites do razoável, da boa educação e do respeito recíproco. E Aníbal Gil Lopes, fonte de sabedoria e de humanismo. A todos os meus familiares, que são numerosos e não há como nomeá-los. Entretanto, devo uma especial deferência à minha mulher, Fátima, e a meus filhos, Jovita, Leonardo e Marcelo, às noras, Flávia e Gláucia, a meus netos biológicos, Ana Carolina, Larissa e Léo, e 2 netas não biológicas, Jennifer e Tainá, todos do meu coração. Aos amigos e colegas, grato sou pela certeza de que compartilham comigo a emoção do momento. A todos os meus professores, representados por minha tia, Delfina de Freitas Gomes, e professor Raul Carlos Pareto Júnior. Uma mensagem de carinho e de saudade aos colegas falecidos. A secretária da Camerge, senhora Alita Batista dos Santos, pela assessoria, com a atenção e a presteza com que sempre me cumulou e cumula. E, finalmente, porém, sempre precedendo a tudo, agradeço a Deus permitir e ajudar uma criança nascida em uma pequena cidade das Gerais completar o seu nunca pensado currículo com a distinção que recebe nesta tarde. Senhoras e senhores, havia preparado um discurso cartesiano sobre o evolver da humanidade e do homem, do barro ao barro, valorizando a vida e tentando prorrogar ao máximo essa odisseia de retorno, dela colhendo todos os bons momentos, como serão, tenho certeza, os de convivência com os pares da ANM. Entretanto, assistindo à sessão ordinária do dia 7 de outubro, passado, de premiação aos autores de crônicas médicas, observando a carga de emoção e de deferência à atuação de vários médicos, decidi deixar o discurso racional para alguma outra oportunidade e redigir este, de cunho sentimental, romântico, para homenagear um médico com o qual convivi por longos 71 anos, meu pai. Sim, anonimamente, ele foi muito melhor que eu. Ele, Thales, e também a minha mãe, Odete, desejo transferir as homenagens dessa data. Meu pai é médico, graduado em 1935 pela antiga Faculdade Nacional de Medicina e faleceu em 2011, com 100 anos e 3 meses de idade. Logo que se formou, em 1936, instalou-se em sua terra natal, e minha também, Palma, estado de Minas Gerais. Cidade pobre, de poucos recursos, tendo, à época, uma população aproximadamente de 21 mil habitantes em todo o município, que era grande. Durante 36 anos, foi o único médico da cidade. Era ele e ele só, e mais 2 farmácias. Sem qualquer outro recurso de exames complementares e para internação dos pacientes. E foi essa medicina que eu ouvi praticar, desde onde tenho lembranças. No consultório, onde atendia de tudo, desde pequenos a médios procedimentos cirúrgicos, fraturas,
a doenças clínicas, sejam somáticas ou psíquicas. Nas viagens para atendimento domiciliar na zona rural, desde os 5 anos acompanhava-o em sua velha baratinha, por estradas vicinais em péssimo estado, esburacadas, poeirentas e com muitas porteiras. A razão da minha presença era exatamente em função desses obstáculos, abrir e fechar porteiras. No destino, ou eu ficava na sala da sede da fazenda, quando o atendimento era para o proprietário ou familiares, ou no quintal das choupanas, de pau a pique, coberta de sapê, sem assoalho e sem instalações sanitárias. Ele levava uma malinha bojuda, um aparelho de pressão, estetoscópio, otoscópio, rinoscópio, termômetro, pás de fórceps, curetas, pinça, tesoura, agulhas, agrafes, seringas, etc., etc. Muitas vezes ouvi ir à cozinha, colocar uma bacia com água no fogão a lenha, nela imergir os materiais necessários ao procedimento e esperar ferver. Depois enxugava e completava a asepsia com álcool. Após esses cuidados primários, realizava partos, curetagens, suturava a ferida, retirava corpos estranhos ou miíases das narinas ou dos condutos auditivos, encanava membros superiores ou inferiores, etc. Além da atenção às patologias clínicas, gripe, pneumonia, úlceras pépticas, anemia, a grande maioria por necatorose, e outras mais, que na linguagem popular do matuto eram conhecidas como vento virado, espinhela caída, colate, corruptela de colapso, nó nas tripas, quebranto e por aí vai. No seu trabalho profissional, jamais colocou preço. Era o que o paciente podia pagar. Se não pudesse, ficava no obrigado, doutor, ou no dispôs, nós acerta. Este acerto podia ser com galinha, ovos, laranja, cacho de banana, mandioca, couve, cabeça de alface, etc., ou simplesmente caía no esquecimento. Já estava pago por sua simples noção de servir ao próximo. Sendo assim, costumava afirmar que conhecia um pouco de muitas coisas e intitulava-se médico da roça, justificado nesta poesia que a sua alma de poeta elaborou. Médico da roça. Quem é você? Sou aquele caminhante que, sozinho e confiante, deixa o conforto da cidade grande e se perde no sertão. Para quê? Para cumprir uma nobre missão, levar consolo à casa do aflito, suavizar a dor do pequenito, que chora sem saber por quê. Sofrer onde haja sofrimento, sorrir quando o sorriso aparecer. Chorar baixinho para não trair sua angústia, seu pesar, seu sentimento. Sou aquele que vara noites acordado e desolado vê a morte chegar devagarinho ao lar do pobrezinho. Mas luta e treme e se desgasta e vence a morte, que afinal se afasta. Misto de homem e de santo, vivo do riso e do pranto, pois nas noites infindas de agonia, sou aquele que traz a esperança, o milagre para o ser que então morria. Brilhe lá fora o sol, que ruja a tempestade, na treva ou na bonança, sou o homem da esperança, da fé, da caridade. Sou aquele que, ao lado da mulher, humilde e sem brilho, se agiganta e vibra emocionado, no momento sublimado dos vagidos do primeiro filho.
Sou o ser que não se ilude. E na falência dos poderes seus, eleva o pensamento a Deus pedindo: Senhor, perdoa se não pude. Sou aquele que no fundo da choupana ao simples se irmana e luta contra o mal e vencedor. Sorrindo quando alguém lhe diz: obrigado, doutor. Sou o homem da palhoça, o médico da roça. Também durante muitos anos cuidou de velhinhos no asilo São Vicente de Paulo, voluntariamente, sem qualquer estipêndio, e a eles dedicou este poema, intitulado Lar de São Francisco. Num parque antigo e mal cuidado, os três conversavam bem baixinho, comentando coisas do passado. Uma árvore, um pássaro e um velhinho. Disse a árvore: já fui tronco vigoroso, fui amada e tive amor, já dei sombra e dei frutos, tive pássaro nos ramos, tive flor. Hoje, árvore morta, ninguém me quer. Não sou abrigo e não sou porta, como outrora, por onde entrava um riso de mulher. Aqui estou, sem folhas, ressequida, sem frutos, sem flores e sem vida. E disse o pássaro: já fui jovem também. O céu foi meu caminho, a quadra azul dos meus folguedos. Num galho teu, um dia construí meu ninho, e vivia a cantar pelos vagedos, as matas, ao sol, à primavera. Como doce era a vida, como era. Agora, pássaro tristonho, vivo aqui, sozinho, com meu pranto, infeliz e desprezado, já não canto. E por fim disse o velhinho: sob tua copa, ó árvore amiga, eu me escondi da tempestade. Ouvi a música do ninho e o trinar do passarinho. Tive consciência do dever cumprido. Fui bom filho, bom pai e bom marido. E o velho, olhando ao longe, olhando nada, cabeça baixa, terminou chorando. Mais chocante do que tu, árvore morta, mais triste que pássaro sem canto, mais terrível que criança abandonada, é o velho esquecido no asilo, sem rumo e sem norte. Vagando por aí, fui conduzido a este lar abençoado, que me acolheu. Vem ver-me, vem falar ao velhinho tão tristonho, sem esperança e sem sonho. Sem esperança e sem sonho. Dizem que lá fora é belo dia. Deixa que um pouco de alegria me conforte o coração. Pelo menos um sorriso, um aperto de mão. Volve para este lar os olhos teus. Deposita o teu amor, o teu carinho, e receberás em dobro, porque aqui, meu amigo, é o banco de Deus. Em 1991, ele com 80 anos, solicitei que compusesse um soneto para colocar no Boletim do Coração, jornal de divulgação do Hospital Centro-Cardio, em Niterói, e dias depois recebi pelos Correios o soneto intitulado Contrastes, e que diz assim: alá dos seres que se lançam nas alturas, perfumadas flores que brotam pelo chão, longe do céu, longe de Deus, nas desventuras, tudo se agita em perenal contradição. Mimosa e singela, nas águas mais impuras, desponta às vezes uma flor de perfeição. As promessas de amor, febris em ternas juras, nunca são as mesmas em cada coração. Há risos de alegria paralela ao pranto,
alai-vos de virtudes nas mais vis entranhas. Nasce esperança onde havia desencanto. E o mesmo sol viril que vivifica os ninhos, pondo chispas de luz no cume das montanhas, transforma num brilhante o seixo dos caminhos. Quando completou também 80 anos, em 1991, foi minha vez de homenageá-lo com uma singela poesia, intitulada Rima Interrompida, que diz assim: venho falar-te de coisa conhecida, porém por muitos esquecida, algo que não é água nem comida, oxigênio ou forma parecida, mas alimenta e motiva a vida. Carinho na hora da partida, força no adeus da despedida, caminho, luz, meta perseguida, de roto coração, alma ferida. Do pai amigo, companheira querida, expressa de forma contida, quase desapercebida. Para dizê-la, será a rima interrompida. Essa coisa é o amor. No passado, interrogava-me se meu pai era um médico poeta ou um poeta médico, mas logo me convenci de que era mesmo um poeta médico, pois o médico se forma, mas o poeta nasce feito, apenas se aprimora. Essa simples e sentida homenagem que faço hoje a meus pais, sim, porque minha mãe foi um sólido alicerce para a nossa família, desejo estendê-la a toda a classe médica que se dedica, sem limites, aos seus pacientes, mormente durante essa pandemia que suportamos, arriscando e muitas vezes perdendo a própria vida. E são frequentemente esquecidos e, o pior, insultados e condenados por uma parte da sociedade por adotarem essa ou aquela conduta. Sempre que vou à minha cidade, visito o cemitério, onde estão sepultados meus pais, avós, bisavós, tios, primos e outros parentes. Levo flores e faço minhas preces. Na sepultura de meus pais, não consigo imaginá-los sob a lápide. É como se estivesse gravado o autoepitáfio de Mário Quintana, grande poeta e pensador gaúcho. Eu não estou aqui. Sim, para mim, eles não estão ali espiritualmente, eles estão em todos os lugares, nos nossos corações, abençoando e protegendo a família e a todos que lhes são caros. Antes de terminar, quero me dirigir ao meu dileto amigo, colega, professor e acadêmico Omar da Rosa Santos, que, como um grande cinzelador de palavras, ele produziu, a meu respeito, uma escultura bem superior ao modelo. Muito obrigado pelo exagero. Mais uma vez, minha gratidão à NM por me conceder essa significativa honraria, que emocionado recebo nesta etapa da minha vida. Muito obrigado. E se me permitem, como não podemos celebrar pessoalmente, com presença física, daqui eu os brindo com um vinho Tintim. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor Dr. Luiz Augusto Freitas Pinheiro. É uma honra e uma felicidade para a Academia Nacional de Medicina hoje poder contar com esses mais 2 honorários de altíssimo nível, como, aliás, sem falsa modéstia,
somos todos na Academia Nacional de Medicina. Eu passo a palavra agora aos acadêmicos que queiram comentar sobre os 2 honorários. O presidente Pietro Novellino tem a palavra e, em seguida, está inscrito também o acadêmico Carlos Barro Franco. Presidente Pietro Novellino, ainda com o microfone desligado. Que fique gravado que essa é a primeira reunião da Academia Nacional de Medicina realizada de maneira híbrida, e eu tenho certeza que no futuro vai ser cada vez mais utilizado. Presidente Pietro Novellino. Está me ouvindo, presidente? Agora, perfeitamente, presidente. A palavra é sua, como sempre. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, meu querido professor Rubem Belfort Júnior, me permita dizer que vejo Vossa Excelência sentado no que nós denominamos curul presidencial, e dessa forma ficará gravada na história da nossa instituição essa imagem em que Vossa Excelência ao centro, com as cadeiras, certamente com os honorários homenageados hoje e com os oradores primorosos que nós tivemos a oportunidade de ouvir. Cumprimento todos os ex-presidentes, Francisco Sampaio, Jorge Alberto Costa e Silva, e dessa forma eu gostaria de cumprimentar também as senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, e cumprimentar os 2 homenageados pelas belíssimas palavras que honraram e dignificaram a nossa instituição. Senhor presidente, quanto ao honorário Felipe Giudice, eu devo dizer a Vossa Excelência que a minha mãe é Giudice, e certamente que nós viemos de uma pequena cidade da província de Salerno, e evidentemente já conversei algumas vezes com o professor Giudice, certamente as origens devem ser as mesmas, e quem sabe nós somos parentes. De maneira que eu felicito ao acadêmico Camargo, sempre brilhante nas exposições, e pela proposta para honorário do acadêmico Felipe Giudice, que evidentemente brilha até hoje com a sua juventude permanente. Queria também agradecer pela acolhida que teve ao professor Rossano Fiorelli, meu assistente na época, para o curso de pós-graduação em cirurgia torácica. Senhor presidente, quanto ao nosso sempre presidente Luiz Augusto, da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, ex-Academia Fluminense de Medicina, e devo dizer, senhor presidente, que foi a primeira academia que eu tive a honra de ser acolhido como professor titular, membro titular, perdão. E um ano depois tive a honra de ser eleito para a Academia Nacional de Medicina. O acadêmico Luiz Augusto, como nós acabamos de ver, é um misto de poeta e escritor, e que emocionou a todos nós, meu querido Luiz Augusto. Além de ter realizado uma presidência das mais brilhantes da nossa Academia do Estado do Rio de Janeiro, de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, eu também tive a honra de colaborar de maneira muito singela como participante do seu conselho científico na sua
diretoria. E de maneira que hoje, senhor presidente, Vossa Excelência inaugura uma nova era. Eu não vou me alongar, mas vejamos bem. Felipe Júdice, um artista do piano e, evidentemente, eminente figura da cirurgia torácica, como salientou também o acadêmico Camargo. E eu, que tenho oportunidade nesses anos todos de acompanhar a sua trajetória. E o acadêmico Luiz Augusto mostrou suas qualidades poéticas. Aliás, já em publicações que eu tenho 2 dele aqui, ao meu lado, como escritor e eminente orador, que eu tive a oportunidade também de vê-lo discursar quando ele foi recebido como professor emérito da Universidade Federal Fluminense. Senhor presidente, desculpa ter me alongado, mas, evidentemente, a emoção que me invade não poderia deixar de dar essas palavras simples, mas sinceras. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico presidente Pietro Novelino. Estão inscritos o acadêmico Barros Franco, Orlando Marques Vieira, Aderbal Sabrá e Rossano Fiorelli. Passa a palavra agora ao acadêmico Barros Franco. Senhor presidente, acadêmico Rubem Belfort, em nome do presidente Pietro Novelino, eu transmito minhas congratulações a todos os ex-presidentes dessa casa, prezados confrades. Eu quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar muito a academia pela entrada dos novos honorários, do professor Luiz Augusto Freitas Pinheiro e do professor Luiz Felipe Júdice. Eu gostaria de dizer algumas poucas e singelas palavras a respeito de um dos honorários, que é o professor Júdice, com quem eu tenho e tive um longo relacionamento de amizade e de admiração. Na realidade, o professor Júdice, também professor titular da Fluminense, ele é um cirurgião de tórax que eu tenho a maior das admirações como cirurgião e como pessoa. Ele tem uma história longa de pioneirismo em várias áreas da cirurgia de tórax, foi praticamente que implantou um método que é a mediastinoscopia no Brasil, desenvolveu um trabalho grande sobre técnicas novas de mediastinoscopia. Ele foi e ainda é possivelmente o cirurgião mais treinado em cirurgia de traqueia no Brasil. Ele é um craque nessa área de conhecimento. Ele tem um conhecimento cirúrgico e um conhecimento clínico associado. Me admira muito, sempre me admirou. Ele tem uma experiência fantástica em cirurgia de emergência, onde trabalhou um longo tempo numa emergência do maior movimento de Niterói, que é do Hospital Antônio Pedro. Então, ele é uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade com agilidade de resolver problemas emergenciais de cirurgia. E ele tem uma qualidade que é muito interessante. Eu, como durante anos fui um pneumologista ligado aos pacientes cirúrgicos, em pré e pós-operatório, era um privilégio assisti-lo em sala operando. Eu sempre conversava que ele parecia um maestro. Na realidade, seus movimentos eram movimentos elegantes, são movimentos elegantes, e era o motivo de grande admiração. Parecia que eu estava vendo um maestro dirigindo uma bela orquestra sinfônica. Então, era um prazer acompanhar o seu ato cirúrgico. Eu tive com eles lembrança de casos fantásticos e complexos, com resultados espetaculares. Eu me lembro muito de uma doente baiana que veio de lá
numa segunda opinião, de uma destruição de lobo inferior de pulmão esquerdo, e era proposto, portanto, uma pneumectomia. Ele fez uma cirurgia fantástica, ele fez uma lobectomia inferior esquerda, fez uma ressecção de lobo superior, fez uma anastomose direta no bronquifonte, e a doente ficou absolutamente, praticamente, com o pulmão normal, né? Eu me lembro um outro caso no qual ele participou também de uma doente minha, junto com o acadêmico e professor Rui Haddad, de uma jovem num acidente de moto, com um esmagamento completo do tórax, e foi uma recomposição fantástica de todos os arcos costais, de um tórax instável, e a doente, outro dia, por acaso, tive a oportunidade alegre de encontrá-la num clube do Rio de Janeiro, no Marimbás, e ela está fantástica, ótima, casada, com filhos. Então, foi um caso extremamente maravilhoso. Eu lembro muito de como fui auxiliado nas cirurgias endobroncas. Nós participamos muito de cirurgias endobroncas, de colocações de prótese, e sempre eu tinha ao meu lado o professor Júdice para me ajudar nas dificuldades que eu pudesse encontrar nesses procedimentos. Agora, além dessas qualidades técnicas, profissionais, acadêmicas, que marcou mais no nosso relacionamento durante longos anos, foi sua característica que, por todas essas qualificações que ele tem como médico, como pessoa e como professor, a humildade. O Júdice, para mim, foi um modelo daquele que praticou e pôs em prática todas as suas qualidades com a maior humildade. Eu me lembro bem, na época e ainda hoje, um hábil cirurgião da área de Niterói. Eu queria muito que ele viesse para o Rio ainda, no tempo ainda que o Rui Haddad, eu acho que não tinha ainda voltado. Fiz muito insistir, ele por um tempo curto trabalhou na Sorocaba, onde na época eu tinha também consultório, mas depois voltou às suas origens. Então ele teve essa gratidão pela cidade em que ele desenvolveu seus conhecimentos, e lá se manteve e se mantém até hoje. Então, atendendo a doentes sem menor interesse financeiro, com a mesma qualidade e a mesma dedicação para doentes das mais diferentes posições sociais e econômicas. Então, eu parabenizo a presença dele como honorário na nossa academia, me satisfaço muito de tê-lo próximo a mim, como tive a vida toda nas minhas atividades profissionais, e transmito a ele, mais uma vez, a minha admiração e amizade, e, portanto, querido Júdice, seja bem-vindo à Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado, acadêmico Barros Franco. Agora, a felicidade de poder ouvir o acadêmico Orlando Marques Vieira. Ainda com som, agora com o som ligado. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Rubem Belfort, excelentíssimos ex-presidentes da Academia Nacional de Medicina, senhores confrades e confreiros, novéis acadêmicos Luiz Felipe Júdice e também honorário Freitas Pinheiro, professor Freitas Pinheiro. Sejam bem-vindos a essa casa. Vou, como amigo de muitos anos do professor Luiz Felipe Júdice, e que temos vários amigos comuns, quero saudá-lo e realmente desejar felicidade nessa nova casa. Felipe Júdice é um excelente profissional, grandes cirurgiões e todas suas características e seus brilhos já foram aqui enumerados pelos oradores. Gostaria de lembrar também que acompanha a vida de Júdice no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em que eu tive a oportunidade de ser presidente daquela casa, e sempre colaborou intensamente com toda a parte da cirurgia torácica. A cirurgia torácica é uma cirurgia que se desenvolveu plenamente. Temos aqui grandes representantes. Realmente, hoje nós verificamos, na vida da cirurgia,
que o número de pretendentes a serem cirurgiões torácicos vem diminuindo gradativamente. Nos concursos para residência de cirurgia torácica, nós vemos hoje poucos candidatos que se apresentam para fazer essa especialidade cirúrgica. Mas, realmente, eu acredito que aqueles que se apresentam tenham realmente grande pendor para a cirurgia e vão se revelar grandes cirurgiões. Portanto, é uma pleiade de notáveis pessoas, de notáveis cirurgiões que se pretendem fazer a cirurgia torácica. Meu contato com o Júlio foi sempre agradável. E o maior contato que eu tive com o professor Júlio, profissional, mas foi na área acadêmica, foi examinar o concurso de titular de cirurgia cardíaca da Universidade Federal, Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Concurso dos mais brilhantes realizados naquela casa. Eu tive a incumbência de presidir essa comissão julgadora. E, realmente, concorreram dois hoje acadêmicos, o professor Henrique Murat, que ganhou o concurso, e o professor Milton Meyer. Todos dois quero parabenizar aqui, que realmente são brilhantes cirurgiões. E, além disso, nós podemos verificar que o professor Milton Meyer deu uma das melhores aulas que eu já tive a oportunidade de ver em todos os concursos que eu tive a oportunidade de examinar. Quero, portanto, deixar aqui votos de felicidade da nova casa que vem assumir o título de membro honorário ao professor Luiz Felipe Júdice, parabenizá-lo e realmente considerá-lo como um grande amigo que está presente junto comigo aqui nessa casa. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, acadêmico Orlando. Eu passo a palavra agora ao acadêmico Aderbal Sabrá. Excelentíssimo senhor presidente Rubens Belfort, é uma alegria vê-lo aí sentado à cadeira que foi de Miguel Couto. É com muita alegria que vejo o seu retorno à nossa casa amada. Excelentíssimo senhor presidente Pietro Novelino, queridos confrades, hoje é um dia muitíssimo especial para a nossa casa. Hoje toma assento como honorário duas figuras, professores eméritos da Universidade Federal Fluminense. Me refiro particularmente ao meu cotidiano ao lado do professor Júdice. Júdice ganhou a cadeira de cirurgia torácica em 83, eu fui a titular de pediatria também por concurso em 85, e durante 18 anos tive a oportunidade do convívio na congregação com um colega que a todos nós ali presentes tínhamos a honra e o prazer de tê-lo entre nós. Figura generosa, figura adorável, um colega educadíssimo, amoroso ao extremo. E todos nós que o conhecíamos, conhecia a sua competência. Eu, particularmente, desfrutei muito da sua competência. Por quê? Porque a sala de urgência da cirurgia torácica era vizinha à minha sala de endoscopia gastroenterológica pediátrica, e lá chefiava o serviço a professora Selma Sabrá. Toda vez que eu me dirigia ao serviço de endoscopia, lá estava o professor Felipe, sempre extremamente atencioso e delicado com todos nós, generoso por excelência. Quando necessário, intervinha também nas nossas ações, quando havia necessidade de algum problema relacionado às vias aéreas superiores. E eu não poderia deixar, portanto, neste momento, de exaltar
esta figura nobre, respeitada por todos os seus pares durante toda a sua vida acadêmica e que sempre teve como uma busca maior fazer tudo bem feito. O professor Júdice deixou uma série de técnicas importantes dentro da cirurgia torácica e eu não poderia deixar, nessa oportunidade, de exaltar a sua presença, porque aqui nesta casa eu congrego, nesse momento, todo o espírito da Universidade Federal Fluminense, da qual fui também titular de pediatria. E não posso deixar de encerrar essas palavras, professor Júdice, mandando ao senhor um beijo da professora Selma. Se eu não falar isso, ela briga comigo hoje à noite. Querido colega, sejam muito bem-vindos os dois honorários. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Sabrá. Passa a palavra agora ao acadêmico Rossano Fiorelli. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Rubens Belfort, ex-presidente e querido mestre acadêmico Pietro Novelino, demais acadêmicos, convidados. É uma alegria muito grande estar nessa sessão hoje, onde são introduzidos como honorários os professores Luiz Felipe Júdice e Luiz Augusto Freitas Pinheiro, ambos da Universidade Federal Fluminense. Minha fala é uma fala especificamente mais direcionada ao professor Júdice, que, sem dúvida nenhuma, foi um grande mestre também durante toda a minha formação em cirurgia torácica. E por quem tenho grande carinho, respeito, admiração e gratidão. O professor Júdice é o exemplo maior de médico e professor, de acolhedor dentro do seu serviço, dentro da pós-graduação, e por todos que passaram, uma figura cuja unanimidade de palavras positivas são mero acaso devido à sua gentileza e bondade e competência maior. E, professor Júdice, nos falamos quase todo ano porque temos a mesma data natalícia. Eu não sei se o professor Júdice, agora acadêmico honorário, percebeu que a data do seu diploma como honorário é exatamente a data do nosso aniversário natalício, 12 de março. Então, professor Júdice, eu estou muito feliz em tê-lo conosco na Academia Nacional de Medicina e renovo meus votos sempre de carinho, gratidão e admiração pelo senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Rossano Fiorelli. Temos agora o acadêmico Cláudio Tadeu, que pediu a palavra. Cláudio, por favor. Senhor presidente Rubens Belfort Júnior, senhor presidente Pietro Novelino. Teu som está um pouco baixo. Eu vou me aproximar do microfone, presidente. Está melhor baixo, assim? Ela não entra. Agora apareceu o teu retrato, você está com o vídeo desligado. Vamos lá, por favor. Bom, vamos lá. Eu vou colocar o vídeo, apesar de não estar de gravata, eu peço perdão ao presidente, mas eu queria pedir a palavra, senhor presidente Pietro Novelino, não sei se o presidente Francisco Sampaio e o presidente Jorge Alberto estão presentes, mas prezados colegas acadêmicos e acadêmicas da Academia Nacional de Medicina, da Academia Fluminense de Medicina, da qual vejo alguns confrades aqui presentes. Eu pedi a palavra muito brevemente para fazer uma saudação, porque entendo que esse é um momento de festa. A academia recebe 2 honorários. O honorário é, por definição, aquele que não se candidata, é aquele que é escolhido, é aquele que é proposto e é aquele que é eleito, às vezes, inclusive, sem saber que tal honraria se lhe prepara. Então, eu acho que é um momento de grande júbilo para a academia. As saudações foram lindas, tanto pelo nosso colega acadêmico José Jesus Camargo, quanto o nosso querido Omar da Rosa Santos, e as falas foram falas muito bonitas e refletem a qualidade de um honorário que ingressa
na prestigiosa e quase bissecular Academia Nacional de Medicina. Então, saúdo aos novos acadêmicos honorários, saúdo em especial meu amigo e presidente da Academia do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Augusto Freitas Pinheiro. Abraço com carinho, com admiração e respeito, e saúdo aos 2 novos honorários. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Cláudio Tadeu. Agora temos o nosso querido acadêmico Rui Haddad. Rui, teu microfone está apto. Obrigado. O microfone está ligado, mas não estamos ouvindo. Eu acho que... Continuamos sem ouvir. Agora desligou o microfone. Agora ligou. Mas não ouço. Não sei se outros ouvem, mas... Eu não... Professor Rui, ao lado da imagem do microfone tem uma setinha. Se o senhor clicar, ele deve aparecer algumas opções de microfone. Se o senhor selecionar o mesmo que o sistema, talvez funcione. O senhor pode testar, por favor? Não, ainda não ouvimos o senhor. Não, ainda não. Pode ser que o seu sistema de som esteja ligado a algum fone Bluetooth, ou mesmo no seu celular. Se o senhor tiver usado algum desses aparelhos, pode ser que eles estejam roubando o áudio do seu computador. Acho que deu para entender a mensagem. Acadêmico Rui Haddad, bom, a qualquer momento que conseguir livrar o som, a palavra é sua, tá bom? Muito obrigado, bom tê-lo aqui. Acho que os beijos foram recebidos, eu tenho certeza que estão sendo disputados pela enorme plateia. E você vai ter que talvez mandar outros depois. Obrigado. Bom, eu tenho a impressão que agora não há mais ninguém inscrito para falar. Nós vamos ter um breve intervalo. Às 18 horas começaremos a sessão da Academia Nacional de Medicina. Estão todos convidados. Eu queria novamente agradecer a paciência de todos. Nós estamos instituindo uma nova técnica e não é fácil, mas é muito bom, ainda que com a nossa plateia muito resumida, aos nossos 5 colaboradores, funcionários aqui na plateia, além do Genilson, nós estávamos na nossa sala. A bancada é vazia, mas eu tenho certeza que logo vai estar repleta de acadêmicos e nós vamos poder, ao mesmo tempo, ter a proximidade física dos que aqui estarão, mas também a proximidade eletrônica das centenas de pessoas que nos ouvem e acompanham em plataforma. Isso só foi possível graças, basicamente, ao acadêmico Maurício Magalhães, que há alguns meses vem pesquisando diferentes plataformas. E desde o início, ele contou com o apoio do acadêmico Brandão, do acadêmico Oswaldo Moura Brasil e todos os funcionários que aqui vieram realizaram testes. Nós terminamos fazendo essa transmissão hoje com o nosso próprio material. Nada foi comprado ou alugado para essa reunião. Isso foi possível graças ao Genilson Moreno, o nosso Genilson, que se revela cada vez mais um expert em tecnologia de comunicação e conseguiu sozinho montar essa reunião. Tem muita coisa a melhorar ainda, é claro, mas é um ótimo início. E esse é o caminho para ir. Então, os nossos funcionários todos, e especificamente o Genilson e a Cláudia,
pelo sucesso dessa reunião. Nós vamos, então, fazer um breve intervalo de 11 minutos e, em seguida, daremos início à sessão, que vai continuar dessa maneira, híbrida. Nós temos o presidente Francisco Sampaio aqui entre nós também, ele chegou por acaso, então vou colocá-lo aqui na mesa também, distante de mim, e vamos ter o prazer de continuar com essa reunião pela plataforma Zoom para todas as mais de uma centena de acadêmicos e visitantes entre nós. Então, até já, daqui a 10 minutos. Conforme costumamos fazer, a plataforma fica no ar e os acadêmicos que quiserem fazer uso da palavra entre si, por favor, fiquem à vontade. Até já.